metodologia feita para a indústria da construção, tá? Indústria 4.0. Então, vamos lá. Esse aqui sou eu, tá? Pedro. Tá? Eu vou passar isso aqui e vou logo para o conteúdo, que é mais importante. Então, começando logo com a definição, o que é a Sprint 4.0? Na verdade, 4D. Tá? A Sprint 4D, na verdade, ela é um framework que foi concebido, tá, para minimizar, tá certo, as incertezas e problemas que acontecem na obra. Com isso, a gente traz uma abordagem ágil, tá, pensando na fase de planejamento e execução e fiscalização de uma obra, utilizando BIM e realidade aumentada. Nosso objetivo da Sprint é reduzir, tá, as incertezas que são provocadas por... Tá vendo? Cliquei no lugar errado. Ó. Problema de coordenação mesmo. Falta de projetos executivos, falta de processos de governança e aquele planejamento sem foco que a gente começa no início da obra, onde a gente faz daquele detalhamento, tá? Passa uma semana detalhando, coisa que é completamente desnecessário. Tá? Então, de forma resumida, o que é que a gente propõe? O que é que a Sprint 4D ela propõe? Manter, obviamente, um cronograma contratual, dinâmico, 4D, dividir aquela duração da obra em ciclos menores e mais bem gerenciados, usar o BIM, tá? Uma das primeiras mudanças que a gente traz aqui com o BIM, tá? É como processo construtivo, tá? Da obra e sendo realmente o elo de rastreabilidade da obra, pensando na parte de facilities, no pós-obra. Uma outra coisa, a gente não trabalha, propõe não trabalhar com modelo federado, trabalhar sempre por disciplina, empoderar o campo, ou seja, você vai levar o BIM para a obra, você vai separar o papel do escritório e o papel do campo, tá? E você vai, tá, obviamente, trabalhar em cima dos seus principais stakeholders durante os ciclos e durante a obra toda, tá? E vou mostrar um pouco mais para vocês sobre isso. Esquematicamente, tá certo? Eu tenho o início da minha obra, tenho a duração toda da minha obra, e aí eu vou quebrando a duração em ciclos menores, mas bem gerenciados. No exemplo aqui, a gente está trabalhando com 45 dias. Considerando que eu já tenho o meu cronograma contratual todo da minha obra, tá? Veja só, cronograma contratual. Eu não tenho um cronograma detalhado aí. Tá? Eu também não preciso ter o cronograma detalhado, tá, nessa fase. Então, quando eu tenho aqui o meu primeiro ciclo, eu tenho identificado quais são as minhas entregas daquele ciclo, minhas entregas contratuais. E, a partir daí, eu faço o detalhamento das necessárias para poder entregar aquilo. Identifico quais são as disciplinas BIM que vão trabalhar especificamente aqui nesse ciclo, e trabalho só com isso. E aí, então, eu libero para o campo. Vou mostrar para vocês. Tá? Antes disso, certo? Tá? A gente muda, uma outra mudança, uma outra questão aqui, é que a gente muda a forma que a gente pensa, tá, no BIM 4D. A gente muda um pouco o conceito, então, nos próximos slides eu vou mostrar isso, e introduz a fiscalização 4D. Tá? Partindo do princípio que eu tenho a execução do meu serviço, tá? Eu tenho a execução do serviço, e o que conclui a execução daquele serviço e libera ele para a medição financeira de pagamento é a fiscalização. Então, utilizando o BIM como elo de rastreabilidade, isso tudo tem que estar linkado, tá? Para poder fazer essa liberação para lá. E aqui, mais uma provocação mesmo, tá? O 4D não vai ser mais utilizado como aquele videozinho bonitinho que a gente faz, tá, para poder encantar cliente e vender projeto. Tá? O 4D ele realmente começa a se tornar um pouco mais útil. Rapidamente sobre como é que foi criado tudo isso. A Sprint ela vem originalmente de uma dissertação de mestrado na Universidade de Oxford, mas uma pesquisa com mais de 300
pessoas, entre eles encarregados, gerentes de obra, fiscais de obra, gestores públicos e privados. Então, a gente fez uma pesquisa, juntamos também com mais dados de produtividade, tá? Diversas pesquisas que foram lançadas aí, tanto pela Ernst Young quanto com outras, e aí a gente fez esse compilado, tá? E aí, com isso daí, a gente criou, tá, a Sprint. Vou mostrar um pouco dos dados que nos levaram a criar a Sprint. Uma coisa interessante que vocês vão ver é o seguinte, que a gente perguntou. Coisa básica, stakeholders. Há algum mapeamento, gerenciamento, tá, dos stakeholders da obra? Não, praticamente não. Tá? Vocês fazem mapeamento de conflito de interesse, poder e influência que cada stakeholder tem na obra? Também não. Tá? Tá, vamos lá. Qual é o processo de gerenciamento mais importante para vocês? Tempo. Tempo é dinheiro. Tá, mas observe que stakeholder está lá pequenininho, tá? Pouquíssima preocupação com os envolvidos, pessoal da obra, fornecedores, etc. Muito mais preocupado tá, com o tempo da obra. Como é que vocês percebem sucesso, tá, da obra? Sucesso é percebido como a entrega dentro do prazo, escopo, tempo. Show. Mas vocês não percebem que, para poder entregar dentro do prazo, escopo e tempo, eu preciso ter quem? Os meus stakeholders satisfeitos. Porque se eu não trabalho com meus fornecedores, eu não vou conseguir entregar isso aqui, não. Esqueçam. Isso aqui é quase impossível entregar, tá, se eu não tenho a parte dos stakeholders, tá, bem mapeados. Continuando aqui, se deixar. Vamos lá. Cronograma inicial. É confiável? Não. Cronograma inicial não é confiável. Tá? 86% disseram que o meu cronograma inicial da obra não é confiável. Ao me perguntar, não é confiável, mas por que eu faço aquele detalhamento todo no início da obra? Não sei. Aí eu perguntei, a gente perguntou aqui ainda, né? Tá, não é confiável. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos lá. Pronto. Por quê? Porque no início da obra eu não tenho os detalhes necessários para poder fazer o meu cronograma todo. Então, vai ter mudança. Mas a gente tende a fazer aquele detalhamento porque a gente tende a mitigar o quê? Os nossos riscos. Então, quanto mais eu detalho, eu acho que eu estou mitigando, tá certo, os problemas. Então, na verdade, eu estou só perdendo tempo. Haverá mudança sim. E, obviamente, vai ser mudança de quê? Escopo. As principais mudanças vão ser de escopo, porque eu vou receber as informações, tá, durante a execução da obra e eu vou mudar alguma coisa, tá, no meu escopo e no meu cronograma de obra. E aí a gente juntou, tá certo, com outro estudo, tá, da Ernst, onde a gente elencou, tá certo, os itens que impactam de forma negativa na produtividade. Aí são 3 itens aqui que eu gostaria de destacar: projeto, planejamento e falta de processo adequado. É aí onde a gente foca com isso. Ainda segundo esse mesmo estudo, tá, quais são as alavancas para melhorar essa produtividade? Conceitos ágeis, o Lean está aí, tá? Tenho PMO e tenho BIM na obra, BIM na fase da obra. É onde vai entrar a questão do 4D. E aí, por falar nisso, tá certo? Trouxe hoje como a literatura enxerga o 4D, ou seja, 3D, falando aqui rapidamente, genericamente, 3D no tempo. Então, por ele ser 3D no tempo, ele é usado basicamente para planejamento, sequenciamento, simulações e, novamente, para aquele filminho. Tá? Então, ele é usado basicamente para isso.
A gente está propondo, na verdade, a Sprint 4D propõe mudar, tá? Bora danado, tá? Propõe mudar a definição do 4D. Ele se torna agora o 3D mais o processo construtivo. Ou seja, se eu tenho o serviço, meu 3D lá, está vinculado ao meu serviço, e ele está no tempo, então eu tenho que garantir que ele foi planejado, executado, controlado, fiscalizado e está apto para ser entregue ao cliente, tá? E aí eu fazer minha medição, tá? De pagamento daqueles serviços que já foram, tá, finalizados. E aí, entrando um pouco na parte chata da apresentação, tá? Quando a gente fala de metodologia, a metodologia ela tem processo, então a gente tem que pensar em processo. Então, rapidamente aqui, até porque o tempo é curto, tá? A Sprint 4D ela é dividida em processos também. Tá? Eu trouxe aqui, para fazer uma analogia, o PDCA, aqui do lado. Então, assim, a gente não está reinventando nada, a gente está utilizando o PDCA, apenas a gente está fazendo, como dizem em Recife, dando o nome aos bois. Tá? Então, a gente está definindo, está dentro do ciclo PDCA, a parte de planejamento, execução, controle e fiscalização. E aí, obviamente, todo o processo, eu tenho entradas, ferramentas que eu vou utilizar para poder pegar aquelas entradas e produzir alguma coisa, como ser aquelas minhas saídas. Essas saídas elas também retroalimentam as entradas dos ciclos seguintes, que aí a gente vê na parte da interação, tá, dos processos, tá, dentro da Sprint. Ou seja, eu tenho aqui minhas entradas. Deu tilt. Ah, não, deu tilt não. Tá? Eu tenho aqui o meu ciclo, certo? Aqui, e tem a interação dos processos que acontecem. Então, eu tenho o planejamento, eu tenho a execução, eu tenho a liberação do campo, que o encarregado lá vai receber e vai fazer o apontamento, tá? Tenho a fiscalização, e isso retroalimenta os próximos ciclos, tá? Que acontecem, tá? A cada 45 dias. Agora, lembrando, isso aqui está acontecendo o tempo todo. Isso aqui acontece várias vezes. Até porque minha programação que eu libero para produção são programações semanais ou, no máximo, quinzenais que eu estou liberando. Então, isso está sempre sendo retroalimentado dentro do ciclo. Exemplo, tá? Foi feita a programação, foi feito o ciclo, foi feito o detalhamento, tá? E aí foi liberado para o campo. O encarregado, então, de uma forma muito simples, o que é que ele faz? Ele recebe a programação e ele vai fazer o input dele lá, fazer o apontamento dele lá. Então, aqui, por exemplo, tá? Dentro da técnica que a gente criou do avanço ponderado, a gente tem aqui, ó, o serviço, eu estou aqui, o terceiro pavimento, de uma forma muito simples, e aí o encarregado, o que ele faz? Ele vai dizer qual é a fase que está aquele pavimento. Chega lá e ele fala, não, aqui está na forma, está na desforma, está na cura, pronto. O papel dele é esse. Chegou, um Deus, claro. Tá? Então, ele chegou e falou, está aqui, de uma forma muito simples, com um clique ele vai lá e diz, está aqui, está sendo utilizado. Na medida que esses serviços vão sendo concluídos, e vão passando as etapas, até chegar na finalização da concretagem, por exemplo, tá? Aí ele vai estar finalizado, aquele serviço. Aquele serviço finalizado, ele está disponível, tá? Para ser fiscalizado pela equipe de planejamento, de qualidade. Então, o inspetor de qualidade, ele sabe quais são os serviços que estão sendo executados naquele ciclo. E aí, com isso, ele pode fazer o planejamento dele do que ele vai inspecionar e preparar as fichas necessárias para poder fazer a inspeção, que é o caso aqui do lado. Eu tenho a minha parte da inspeção da qualidade em cima dos serviços que foram executados. E aí, com isso, a gente começa, vou virar aqui, exemplo, em realidade aumentada, né? Tá? Aqui eu estou só fazendo a parte de acompanhamento, visualizando o que é que precisa ser feito, tá? O verdinho ser feito a cada período que eu vou clicando, tá? Aí no meizinho, ou na semana, ou no dia. Tá?
Isso, obviamente, estou fazendo uma realidade aumentada no escritório, né? Numa escala menor, óbvio, né? Tá? E aqui eu tenho a parte da inspeção, que eu vou inspecionar, tá? Aquele pavimento, ou eu vou fazer o apontamento por fases, onde eu vou chegar, o mestre de obras, o encarregado, vai lá, tá? Vai na superestrutura aí, e aí ele vai escolher qual o pavimento que ele vai estar, tá? E aí ele vai selecionar qual é a fase que se encontra aquela obra. Ah, está aqui na armação. Uma vez informado isso, tá certo? Ele pode eventualmente paralisar, ele pode fazer registro fotográfico para poder comprovar, tá, como evidência aquilo que realmente foi executado. E aí, feito isso, ele começa a ter a parte do escritório, porque está sendo retroalimentado do campo para o escritório, então a parte do escritório começa a fazer o acompanhamento, tá, da obra. Então, eu tenho aí o avanço real, eu tenho as fases da minha obra, ao invés de eu sair pintando ali no AutoCAD, né, de cozinha, a fase da obra, na verdade, a gente já tem isso daqui. A gente tem o caminho crítico da obra, tá? O caminho crítico da fase, da sprint, e o que está atrasado, tanto pela sprint, quanto está atrasado da obra como um todo. E aí, a gente entrando também, obviamente, a parte de previsto versus realizado, né? Linha de base, vezes o executado, o que está sendo feito no tempo. Então, a gente vai também fazendo esse acompanhamento pelo escritório. E aí a gente introduz a questão da fiscalização 4D. Certo? Para você, é importante fazer esse acompanhamento e planejamento. Então, na hora que a gente linka o modelo, a gente começa a ter alguns controles e a gente consegue planejar melhor os serviços que a gente precisa executar. Exemplo. Aqui eu tenho o que foi finalizado, os serviços que foram executados, tá? E que estão finalizados e aptos para pagamento. Aqui. Todos esses itens aqui, que correspondem a esses serviços aqui, eles já foram finalizados, já estão aptos para pagamento. Esse daqui, por sua vez, já foram inspecionados, foram finalizados, mas encontraram uma ou mais não conformidades. Então, esses serviços, em tese, não estão aptos para pagamento. Precisam ser ainda corrigidos, as não conformidades precisam ainda serem tratadas. Tenho aqui ainda o bom gerúndio, né? Está em progresso, está sendo feito, está fazendo. Então, os serviços foram executados e a fiscalização ela está em andamento, ou seja, não foi concluída, então a gente também tem essa parte de controle, tá, do que está sendo feito. E também, para o planejamento, a gente precisa saber quais são os serviços que ainda precisam ser fiscalizados. No caso aqui, como eu estava fazendo a parte de superestrutura, toda essa parte de alvenaria ela não foi ainda fiscalizada. Tá? Eu coloquei de propósito mesmo esse modelo aí, para mostrar que nada disso ainda foi fiscalizado e ainda precisa ser fiscalizado. E essas informações são informações da obra, mas isso sobe para um BI, tá? Onde os gestores conseguem fazer um acompanhamento daquelas mesmas informações que estavam lá para o pessoal da obra. Aqui, no caso, com essa exibição aqui da fiscalização, eu tenho um modelo, tenho os serviços, foram concluídos, se estão em atraso ou não, e aqui eu marquei, eu quero ver o que foi aprovado com não conformidade. Tem os serviços aí que estão aprovados ainda com não conformidade e que essas não conformidades ainda não foram tratadas. Tá? Quais serviços estão, os principais serviços que estão não conformes, quais são as fichas que estão vinculadas, tá? O que está em andamento, ou seja, muito parecido com aquelas outras exibições que eu passei lá, só que aqui no nível mais conciso, tá? Para o núcleo gestor. E o que está finalizado. Como já disseram que eu estou sem tempo ali, tá? Eu vou acelerar aqui e, já para finalizar, tá? Eu gosto de finalizar com essa frase que eu
roubei, no bom sentido, da Fortes Engenharia, no dia do Inova Forte lá, tá? Só que eu acrescentei mais uma questão, que inovação é realmente quando você resolve melhor o problema do cliente e traz benefício econômico, senão ela não é inovação. Bem, minha gente, era isso. O tempo que deu foi esse. Foi meio corrido. Peço desculpas aí por ter jogado muita coisa, tá? Mas obrigado.